Bom, pessoal, essa queda e troca de link aí, a gente vai ter que ficar um pouco mais atento aí nos próximos eventos para poder o pessoal retornar, né? Parece que ficou faltando gente aí. Mas vamos tentar seguir, senão o nosso tempo se vai e a gente acaba não conseguindo avançar alguma coisa hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que abordar alguns assuntos básicos aí em relação à própria ideia, em relação à própria ferramenta, só que seria interessante o Jorge, você ir mostrando, ou seria melhor eu abrir o GVince para poder compartilhar a minha tela? Melhor fazer por aí. Eu só estou colocando para ter alguma imagem. Ah, é? Vai Então que tá. chegou. Então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir o GVince aqui. Eu estou com um problema no meu SQL Server aqui no meu Note, cara. É uma salada que eu já fiz aqui, tem uma misturada danada, acabou que eu ainda não consegui parar para poder arrumar isso direito. E eu vou acabar usando o GVince de um banco de dados, conectando o GVince no banco de dados fora daqui, numa outra rede. Se quiser fazer por aqui também, fica melhor, porque tu pode acessar pelo próprio. Tem acesso à minha máquina daí, né? Ah, é? Quer Então fazer isso? me explica como é que eu não sei não. Deixa eu colocar a tela aqui então. Aí tu solicita uma opção aí de solicitação de. Dá uma olhada aí no teu menu aí do Zoom aí. Tu Load start solicita video, o invite, Remote share zone. Mouse, deve ser. Isso, é isso. Ah, eu posso te passar o controle aqui. Ah, então Ela tá. passa aí, tá contigo o mouse. Tá comigo? Pode mexer. Clicar, Beleza. Será que dá? não tá, não, não tá clicando? Deixa eu ver aqui. Não, tá não. Eu acho que o clique do mouse ele tem alguns problemas. Ele tá dizendo aqui, ó, e olha o controle, ele tá dizendo que eu tô controlando sua tela, né? Mas efetivamente não tá não. Onde é que quer entrar aí? Vai dizendo que eu vou clicando aqui então. Então vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Confere. Bom, gente, em relação à questão da IDE, vamos tentar ver alguns detalhezinhos que são fundamentais aí para a gente poder entender. Você tem ali do nosso lado esquerdo, né, os módulos, você tem a árvore da solução, lá em cima você tem solução e você pode criar diversos projetos dentro dessa solução, beleza? Isso aí é o mesmo conceito que você tem no Visual Studio, né? Na verdade, ele vai criar uma solução no Visual Studio e vai gerar o código para ele. Então, essa árvore ela vai ser uma ideia muito similar à ideia do Visual Studio. E você tem uma opção ali no projeto de você exibir todas essas pastas ou somente as que você estiver usando. Abre ali, Jorge, por favor, em estoque, que seria as propriedades do projeto, em cima. As propriedades do estoque. Tá aqui? Não, aí é a solução, embaixo. Esse. Aí você tem as definições do projeto. Então, ali, ó, visualizar todas as pastas do sistema. Aí no meio da tela tem um checkbox aí. Desmarca esse checkbox para você ver a diferença. Ele vai mostrar somente o que tem módulo definido. Tá? Significa dizer que ele vai gerar somente essas pastas? Não. Ele vai gerar todos os arquivos que forem necessários. Tá? Mas aí
na ideia do GVince, para você poder visualizar, para facilitar, ele vai mostrar só os módulos que você está trabalhando, só aquilo que você está construindo. Tá ok? Um conceito extremamente importante para a gente poder conseguir entender é o quê? Quando você tem uma solução publicada, tá? Você vai ver ali, por exemplo, eu tenho uma solução e eu publico um projeto. Tá? Então, cada projeto é como se fosse um executável separado. Vamos pensar, fazer um paralelo com o que seria no desktop, né? Então, se eu tivesse no desktop uma solução e quando eu faço um projeto, eu gero um executável. E se tratando de web, eu tenho um projeto que vai ser publicado. Então, a publicação ela é feita por projeto e não pela solução. Isso é importante a gente entender porque um módulo que está sendo desenvolvido, que está publicado em um projeto, eu não tenho como fazer a ligação, a navegação de um projeto para o outro. Até é possível fazer isso, mas aí teria que ser feita uma chamada direta através de URL. Você vai depender da URL real que está publicada. Tá? Então não é uma coisa nativa e tranquila para se fazer assim muito fácil. Tá? Então aqui nós vamos ter nessa solução somente um projeto, que é o projeto de estoque. Existem soluções com diversos projetos. Atualmente eu estou trabalhando com uma solução que ela é imensa, tem algo em torno de 30 projetos. Né? Então você vê que é um negócio realmente bem, bem robusto. Está em produção há bastante tempo, uma gestão de hospitais, certo? Não é um projeto meu, é um projeto que eu estou trabalhando em parceria. Então, é bacana a gente entender que você tem as definições do projeto e que cada projeto vai estar sendo publicado separadamente. Beleza. Ali nas páginas, ali no BIM, você já está vendo ali, nesse exemplo do estoque, foi onde eles implementaram, né, o boleto NET, a DLL do boleto NET, foi onde eu conheci, tive acesso a esse boleto. O exemplo que nós temos aí nesse template, ele é um exemplo estático, né? Ele só mostra como consumir essa DLL e como passar essas informações. Tá? Então ele não mostra como pegar essas informações do banco de dados, como fazer um sistema realmente de boleto. Eu cheguei a disponibilizar um projeto que eu fiz na época no fórum do boleto, consumindo o banco de dados, fazendo o arquivo remessa, fazendo o arquivo retorno. Então, se vocês quiserem procurar lá no fórum, tem um projeto meu que mostra fazendo isso daí. Inclusive, na época eu tinha até publicado e tal. Acho que eu tenho até ele publicado lá pela DIG ainda. Mas mostra como é que faz o consumo, a utilização e o vai e vem de arquivos também com esse boleto.net. Aqui embaixo, na pasta Pages, também é bacana você perceber alguns desenhozinhos diferentes, né? Alguns ícones aí que são diferentes. Isso é interessante a gente também fazer uma diferenciação entre o que seria uma página de dados e o que seria uma página ASPX simples. Então, do lado direito, primeira opção da aba lá embaixo, nós vamos ter os módulos. Clica lá, por favor, Jorge. Coloca o mouse lá, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Aqui. Mexe com ele. O mouse mexeu aí? Bom, para mim mexeu, não sei para você aí. Eu estou aqui aonde está aparecendo o banco de dados, né? Aí lá embaixo eu queria que você clicasse no módulos. É a primeira da esquerda. Isso. Beleza. Então lá em cima você vê que nós temos, né, alguns módulos que podem ser inseridos na árvore da solução. Você pode inserir um novo projeto, né, que é aquilo que eu comentei agora, que seriam os executáveis diferentes. E você tem ali a página de dados e somente página. Tá? Qual é a grande diferença entre a página e a página de dados?
A página, ela é uma página ASP.X simples que não vai gerar uma camada de acesso a dados. Tá? Então, o que diferencia isso dentro de um conceito, né, de web que diferencia bastante do conceito desktop? Dentro da web, quando a gente cria uma página simples, você vai criar uma página ASP.X, você vai escrever nessa página com C#, tudo o que for C#, ele roda do lado do servidor, ele será compilado, ou seja, esse código vai ficar embaralhado, ele vai ficar protegido dentro do servidor. E ele também vai gerar, e aí não em virtude de ser web, mas em virtude de ser a tecnologia escolhida para a geração pelo GVince. O GVince ele gera ASP.NET Web Forms. Tá, gente? Então, até quando vocês forem procurar material para poder fazer pesquisa, para estudar, para saber se dá para implementar ou não, existem diversas tecnologias web. Você tem com o próprio C#, você pode trabalhar MVC, você pode trabalhar MMVC, tem uma série de outros conceitos aí que são, na verdade, conceitos de programação, são diferenças da forma que você programa. O GVince ele usa o conceito do ASP.NET sendo Web Forms. E se tratando de Web Forms, ele vai ser mais fácil da gente posicionar os controles na tela e você vai ter a apresentação de acordo com o que você está vendo. É mais ou menos essa ideia que a gente tem nos geradores desktop. Quando você está criando uma janela de dados, ou você está criando uma janela, você posiciona os controles, os componentes, e ali, daquela maneira que você desenhou, é que você quer que seja exibido. Então, o WebForms está próximo disso. Ele vai criar um formulário e vai apresentar na web. Como que isso é feito? Isso é feito, no primeiro momento, na camada do servidor, com o C#. E aí ele vai criar uma outra página, um outro arquivo, que é o arquivo que vai utilizar o JavaScript. Então ali ele vai estar falando já em HTML e JavaScript. Certo? Também com utilização de CSS. Vamos tentar clarear um pouco o que cada coisa dessa vai fazer. Tá? O JavaScript vai ser responsável por exibir esse formulário no navegador. Tá? Então ele vai usar alguma coisa de HTML, vai usar alguma coisa de JavaScript, e isso, tudo que você faz do lado cliente, tá? Ele está, digamos assim, aberto. Ele pode ser lido, o código que você fez, através do navegador. Então, qualquer usuário que saiba utilizar o modo de depuração, o modo de desenvolvedor de um navegador, ele vai ver aquilo que está escrito, aquilo que está sendo executado no lado cliente, tanto em JavaScript, quanto HTML, quanto o CSS. Tá? O que é o HTML? O HTML é a linguagem básica que vai fazer a comunicação na internet junto com o navegador. Tá? O JavaScript é a linguagem que vai fazer a montagem, vai chamar as funções dentro do servidor, vai fazer essa comunicação entre o cliente e o servidor. CSS nada mais, nada menos do que são os estilos, né? Ou seja, é o floreamento que a gente vai dar para a nossa página. Então, você tem um CSS básico, que é gerado pelo GVince, mas você pode modificar toda a aparência da sua página através de CSS. Você consegue criar padrões em que você pode aproveitar aquele padrão para todo o seu sistema, onde você faça uma referência a um arquivo CSS e a partir daquela referência você vai mudar, por exemplo, o botão. O botão, você vai colocar ele como sendo uma aparência básica lá no desenvolvimento, mas você vai apontar uma função em CSS para ele.
Então você vai lá e vai saber que ele vai modificar a aparência daquele botão para você, tá? Então isso é uma maneira assim mais resumida, né, para a gente poder tentar entender um pouquinho sobre isso. E quando a gente tem uma página de dados, tá, o Gvince, a maneira como ele está escrevendo o código para a gente, ele está criando um terceiro arquivo, que vai ser o arquivo onde a gente fala do provider. Tá? Ele vai ter um provedor de acesso a dados. Então, ele cria uma outra camada, um outro arquivo, de uma forma mais protegida, para que ele possa estar fazendo a comunicação com o banco de dados. Então, a grande diferença que você vai ter entre uma página ASP-X simples e uma página de dados é que a página ASP-X simples ela vai ter somente o quê? Um arquivo de C#, um arquivo de JavaScript, CSS dentro do JavaScript, enfim, mas basicamente, a grosso modo, esses dois arquivos. E quando nós estivermos tratando de uma página de dados, nós vamos estar falando de um terceiro arquivo, que vai ser esse arquivo da classe de acesso a dados. Legal até aí, gente? Eu estou complicando muito. Como é que está o andamento desse nivelamento aí? Para mim está positivo. Eric, pode entrar pelo TeamViewer aí também, se der problema. Vamos que vamos. A mim tá tudo bem. Entrar pelo TeamViewer aí, que tem acesso à máquina. Hein? Tá, só um momento. Deixa eu acessar o TeamViewer aqui. Bom, enquanto eu vou acessando ali o TeamViewer, né, eu vou falando ali de outros módulos que nós já temos aí nessa solução, só para vocês poderem já conhecer também. Vocês vão ver ali no desenhozinho, né, que nós vamos ter o... Deixa eu pegar aqui, 5... Nós vamos ter ali o desenhozinho, o ícone que vai... Opa, digitei errado. Peraí, pessoal. Aguardando a autenticação, diz aí. Tô chegando aí. Chegou. Beleza. Então, agora sim. Então aqui, ó, tá? Página de login. Nós vamos ver aqui, ó, que é uma página ASP-X. Uma página ASP-X simples. Então aqui embaixo, o que nós temos? Nós temos a parte de propriedades, né? Coisa básica, que vai dizer ali se eu quero que ele possa ser acessado diretamente pela URL ou não. Por que esse camarada aqui é importante, tá? Porque o Gvince ele vai fazendo um conceito de iframe. Para que ele criou esse conceito de iframe? É uma maneira de proteção. Muitas das páginas, elas navegam para um iframe. Então, se você tiver marcado que aquela página não pode ser acessada diretamente por uma URL, ela só vai ser acessada a partir de uma página que já tenha sido autenticada ali pelo Gvince. Então, normalmente, um caminho normal que uma aplicação gerada pelo Gvince faz é ele cair nessa tela do login, é onde ele permite o acesso direto pela URL, e aí ele vai e faz a autenticação. Feita a autenticação, cai na tela do menu principal. Nessa tela do menu principal, normalmente se navega para o iframe. Navegando para o iframe, a gente não vai ter assim
uma possibilidade de você digitar diretamente no endereço do navegador, né? E tá abrindo aquela página sem que ela tenha autenticação. Existem casos em que é necessário, então você marca essa permissão. Existem casos, por exemplo, eu quero que o usuário, por exemplo, no helpdesk que eu fiz lá na DIG, quando eu envio o e-mail, ele vai com o link. Você clicou no link, você já vai direto para aquele ticket, né, para poder fazer uma interação. Então, não preciso da autenticação, não preciso fazer a abertura pelo menu principal. Então, são casos e casos. Você tem essas possibilidades aí para você ir trabalhando de acordo com a necessidade. E aqui embaixo você vai ter estou indo para outra tela. Você vai ter o desenho, né, onde você vai desenhar a tela. Por se tratar de webform, tá, nós não temos aquilo que se chama de responsividade. Tá? Para que o GVince venha a trabalhar com responsividade, ele vai precisar mudar todo o conceito de desenvolvimento, de formação do código que ele tem hoje. O webform, na época, ele foi criado exatamente para que a gente possa ter aquele conceito de formulário mais próximo do desktop. Tá ok, pessoal? Nós vamos ver aqui a codificação em C#, tá? Ali ele vai acrescentar os usings, ou seja, se eu precisar utilizar algum método, alguma outra classe, alguma coisa diferente, a gente vai chamar por ali. Normalmente a gente preenche o nosso código nesse pedaço aqui, tá? Então é aqui que geralmente a gente acrescenta os nossos códigos manuais. Vou passar uma dica para vocês de como que eu aprendi, né? Eu tinha uma dúvida muito grande na época em como é que a gente fazia. Já vai cair o link de novo, Jorge? Não, acho que não. Então tá. Eu tinha uma dúvida muito grande, né, na época, como que eu sabia diferenciar se eu tinha que escrever o código dentro da aba C# ou se eu tinha que escrever o código dentro do C# Provider, né? Acredito que alguém já deva ter tido essa dúvida também um dia. O que vem a ser isso? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no cadastro de fornecedores. Cadê ele? Eu estou com 2 monitores e acabei clicando errado. Desculpa, pessoal. Então aqui, em se tratando de uma página de dados, você vê que esse desenhozinho aqui, esse ícone, ele é diferente, né? A página simples, ele é uma página como se fosse um botãozinho de novo. Aqui ele já tem um jornalzinho ali, um formuláriozinho. E uma grande diferença é esse cara aqui, a aba C# Provider. Tá? Então existem casos em que você vai estar escrevendo um código e você quer fazer uma chamada de um método que você está escrevendo e eu ficava na dúvida, quando que é de um lado, quando que é do outro. E aí o que eu fazia? Normalmente eu fazia assim, Tenho vergonha de dizer não, pessoal, mas eu normalmente pegava e colocava assim, e gerava. Aí eu gerava, né? E depois eu ia no Visual Studio e mandava localizar esse erro aqui. Aí eu ia descobrir onde que estava aquele código gerado para eu poder dar sequência. E depois, com o tempo, eu comecei a fazer o quê? Ao invés de usar esse editor de códigos aqui interno, né? Eu normalmente crio a chamada básica do método, e aí eu vou para o Visual Studio e faço a codificação manual dentro do Visual Studio, porque, obviamente, ele vai ter muito mais recursos para a gente, né? Ele vai oferecer uma facilidade muito mais ampla para a gente poder desenvolver o código, e aí depois eu copio e colo o código aqui dentro. Então, isso daí é uma maneira mais prática da gente estar trabalhando. E aí, qual é aquela grande sacada, né, que eu falei para vocês agora há pouco? Tudo aquilo que envolver a classe de dados, quando eu digito aqui nessa aba Provider, ele vai estar naquele arquivo gerado dentro do Provider.
Então, tudo que for acesso a dados, eu escrevo nessa parte. O que for código na página como um todo, eu já vou escrever aqui nessa parte do C# geral. Tá? Nós temos alguns módulos que são módulos básicos, né, que já vêm prontos, por exemplo, a configuração do banco de dados, módulo de consulta, né? Como que a gente faz para poder colocar isso aqui? Então você vem aqui nos módulos, aqui nos módulos você tem os módulos singulares, tá? Onde você já coloca ali e ele já cria esse módulo para você. Tem que ter um cuidado, tá? Porque às vezes tem alguns deles que ele já vai formatado, né, com a tela formatada, mas tem outros que não. Você coloca o módulo e aí você tem que ir no template e adicionar um template àquele módulo padrão. Eu, enfim, não concordo muito com isso, não, mas é assim que está funcionando. Todo mundo sabe do que significa isso aqui? Alguém já teve alguma dificuldade para usar esses módulos? Como é que está isso aí? Eu só tive uma dificuldade no exemplo que você deu aí. Qual? Eu usei o template, eu usei o módulo singular, só que não usei o template. E aí estava dando erro toda hora e eu sem saber o que tinha acontecido. Aí quando eu apliquei o template, tudo deu certo. Pois é, cara. Principalmente esse pesquisa-tabela, né? Logo assim que eles lançaram esse pesquisa-tabela, foi muito bacana porque era uma coisa próxima do que a gente já tinha no desktop, né? Quando você tem um campo e você quer fazer uma pesquisa que não seja por um combo box, que você queira abrir uma grid e naquela grid você apresente mais informações, mais opções de filtro e tal. Então isso é feito através do pesquisa-tabela. Só que o pesquisa-tabela ele é um módulo singular que não tem desenho. Você precisa adicionar o módulo e precisa obrigatoriamente aplicar um template ou colocar, né, todos os controles ali, né, naquela tela. E realmente, na época, eu abri ticket, eu pedi a eles para poder já colocar ele com template, como é a maioria, né? Mas eu creio que ainda continua necessitando aplicar um template nele. Consegue simular esse erro aí, Eric, e mostrar a solução dele? Consigo sim. Então, outra coisa, ali no topo aparece o tempo que nós temos, é 7 minutos e 34 segundos. Aqui para mim, deixa eu ver se eu consigo arrastar esse carinha. Tá. Beleza. Tá ok. Aí eu passo para o link depois. Beleza. Então eu vou só jogar esse módulo do pesquisa tabela para cá. Aqui também tem um detalhe, tá, pessoal? Acho que a maioria deve ter percebido isso. Se eu simplesmente soltar aqui, ele vai jogar lá para o final, certo? Aqui ele está após a pasta Pages, certo? Ele vai colocar lá embaixo, depois do sobre, mas ele não vai estar posicionado dentro da pasta Pages. Então, movi um pouquinho para cá, para a direita, ele já vai soltar dentro da pasta Pages. Porém, ele vai jogar lá embaixo, abaixo do módulo sobre. Se eu descer um pouquinho, ele já vai dizer o seguinte: olha, eu vou... Opa! Aqui eu estou olhando para uma tela e fazendo na outra, né? Deixa eu prestar atenção para cá. Beleza. Soltar antes de webconfig. Tá? Então, às vezes a gente quer organizar melhor a nossa estrutura aqui, né? Para poder ficar com os assuntos mais próximos ou colocar em ordem alfabética, enfim. Cada desenvolvedor tem uma maneira de trabalhar, né? Então você pode estar posicionando o módulo dessa forma e prestando atenção nesse detalhe. Pois bem, posicionei aqui o pesquisa, o módulo. Quando nós vamos aqui visualizar o design dele, olha aí como é que ele está. Completamente vazio. E aí, se você for gerar o código-fonte e na hora que você for compilar, ele vai dar erro e você vai ficar doidinho sem saber onde que é esse erro. Então, para poder fazer isso aqui funcionar, nós vamos fazer uso dos templates. Tá? Mostra o erro, hein? Que aí fica documentado. Demora muito? Vai demorar, porque você vai ter que gerar isso aí, vai ter que ir lá no abrir o Visual Studio, né? Não, pode abrir direto no browser.
Mas aí é bom você ver no Visual Studio, né? Aí é questão pessoal, né? Eu prefiro sempre ah, executar pelo Visual Studio, porque lá ele faz uma compilação e a gente tem condição de já ir direto no código, né? Então, eu gosto muito de sempre estar fazendo essa verificação. Agora, quando eu já tenho certeza que não tem erro no código, é só posicionamento de controles, alinhamento e tal, aí eu já vou direto no navegador. Mas normalmente, digamos assim, 90% eu sempre vou pelo Visual Studio. Depois que carrega o Visual Studio, para carregar, para abrir, ele demora, mas depois que o projeto já está lá carregadinho, aí depois fica mais rápido. Tem uma Então, forma de chamar o Visual Studio aí, porque eu instalei o GVim, instalei o SQL, aí eu instalei, eu acho, o Visual Studio, mas eu sei que foi numa sequência que hoje ele não chama, mas eu consigo copiar o link e abrir por ele lá. Mas tem uma forma tá. de configurar Tem o sim. GVim. Bom, aí nesse caso, então, Jorge, vamos aproveitar para poder ver esses dois erros. Pode ser? Vamos Pode botar para ser? gerar, então, esse Correto. Eu camarada. acho melhor você concluir a questão da pesquisa tabela e aí você faz o link, entendeu? Beleza. Então aqui, opa, estou clicando na tela errada de novo, gente. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho os templates do sistema, certo? Onde eu vou ter pesquisa, que antigamente chamava de lookup, né? Então pode ser esse aqui, como pode ser esse aqui, tanto faz. Dou 2 cliques, ele pergunta se eu tenho certeza que eu vou aplicar. Sim, eu quero aplicar. E ele vai lá e coloca esse módulo. Uma outra coisa que eu demorei muito para conseguir descobrir o que era, apanhei bastante, é que depois que eu aplicava um template, eu não consigo fazer modificação nenhuma nessa tela, né? Então tomei uma coça danada para poder descobrir que existe esse desenhozinho aqui, ó, habilitar a edição do design. Então quando eu clico aqui, ele me avisa, olha, você vai perder o vínculo que você tem com aquele template. Quer continuar? Sim, a partir daqui eu consigo fazer modificações, consigo gravar e por aí vai. Tá? Então é um detalhezinho, cara, mas principalmente aqui na tela do Jorge, ele está com uma resolução grande, uma resolução full screen, full HD provavelmente. Agora, quando você vai na 1366, por exemplo, ele corta mais ou menos aqui assim, ó. E aí, né? Tá aparecendo o mouse aí, gente? É mais ou menos por ali assim. Ele vai cortar mais ou menos aqui desse lado. E esse ícone do cadeado ele não fica aparecendo, né? Ele fica oculto. Então, fica mais difícil ainda da gente conseguir descobrir isso quando você está trabalhando com uma tela de resolução menor. Bom, beleza. Rapidamente, vamos tentar gerar e vou colocar para abrir, para nós vermos aí o problema que o Jorge está tendo em relação à instalação do Visual Studio, que, pelo que eu vejo, já é o 2017. Sim. Correto. Outra coisa que podia fazer aí é configurar ele para desktop, é gerar o desktop também, que eu vi o vídeo lá como é que faz, né? E no Sim. vídeo, pelo que eu passei, assim, parecia que faltava algumas informações ali que eu tive que fazer. Não dá para instalar dentro do arquivo de programas, não. É uma das coisas que dá erro depois para executar. Tem que ser fora do arquivo de programa. E, Tá. é bem simples de fazer o GVim se rodar para desktop. Não. É interessante até para levar para cliente, para demonstração. Não. Mas vou ser muito franco com você. Aqui, gente, deixa eu só voltar aqui na sua tela. Vou ser franco com você. Essa release 9.29 ainda não tá, digamos assim, rápida, não está prática, porque ele está usando a engine do Internet Explorer. Tá? Então isso mudou agora na versão 10. A versão 10 ele tem uma atenção voltada justamente para essa geração desktop. E eles mudaram, né, tiraram essa engine do Internet Explorer porque alguns controles não ficavam iguais. Então você posicionava no navegador, na web, ele está apresentando de uma maneira e quando você ia ver ele no desktop, ele tinha um outro comportamento, funcionava de outra forma. Então, sinceramente, ainda não está redondo.
digamos assim, eu até usei, vou ser sincero para vocês, mas foi uma emergência. Eu estava precisando fazer uma conexão, estava numa intranet, né, numa rede interna de um cliente, e num projeto em que eu estava usando uma conexão secundária com um banco Oracle. E, pô, na minha máquina de desenvolvimento funcionou beleza, tudo direitinho, tranquilo. Quando eu publiquei no servidor